Boa noite. Vamos ver. Ver se vai funcionar isso aqui, né? Vamos ver se está ao vivo. Quando é que começa? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão aí nessa vida de clausura que nós estamos vivendo? Eu voltei a trabalhar na segunda-feira, né? Mas eu trabalho aqui do ladinho do porto, então meu marido me leva, me busca, a gente tem bastante cuidado aqui com a higiene em função da minha mãe, né? Então a gente procura ter um cuidadinho assim mais com ela, não chegar, a gente troca a roupa, vai tomar banho, tira calçado, limpa os objetos que traz da rua, procura sair com pouca coisa também, estritamente necessário, mas estamos levando, né? Então eu vou fazer uma prece agora para que a gente possa iniciar, né? Esse nosso contato. É a primeira vez que eu estou gravando direto do computador, né? Eu sempre faço no celular, hoje estou mexendo no computador para ver se vai funcionar certinho. E aí a gente vai trocando uma informação aí a respeito do nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer por nós estarmos todos com saúde, enfrentando juntos e com muita fé esse momento. Pedimos à espiritualidade que nos ilumine, que nos dê condições de entendimento e que nós não desistamos de estudar, de aprender, de trocar informações e de mantermos esse contato, mesmo que virtual, mas sempre renovando as nossas energias, renovando a nossa força e a nossa fé. Ampara-nos, Mestre Jesus, e dá-nos um bom estudo na noite de hoje. Que assim seja. Então, eu queria comentar com vocês que eu comecei a ler, então, a segunda parte do nosso estudo aqui sobre o cético, né? E aí eu percebi no diálogo de Kardec com esse cético, porque no primeiro diálogo, botei a mão na boca, mas eu tô com a mão higienizada, não se preocupa, é que a gente ainda tem uns hábitos aí que a gente tem que melhorar, né? Esse de botar a mão na boca é um. Então, Kardec, ele foi mais assim, mais incisivo com aquele crítico, né? O crítico tinha uma opinião formada e Kardec percebeu nele um desejo de se promover às custas do espiritismo. Já com o cético, ele fez um diálogo, né, mais, digamos assim, fez um diálogo mais ameno, a palavra que eu queria usar. Porque esse cético, ele já chega para Kardec falando assim, que compreende a utilidade do estudo, né? Como predisposição pessoal, ele diz que não tem nada a favor nem contra o espiritismo, mas que o assunto o excita bastante. Então, que ele vê que pessoas que ele conhece são adversários desse novo estudo, mas que ouviu muitos argumentos a respeito e que se propõe a submeter algumas perguntas, né, que foram feitas a ele para que Kardec então o esclarecesse. E Kardec, numa linguagem mais amena, já vai dizendo assim: será um prazer, Senhor, responder as perguntas que me quiserdes dirigir, desde que sejam feitas com sinceridade e sem segundas intenções. Kardec já bota os pingos nos i no começo da conversa, né? E aí ele explica que o espiritismo é uma ciência nova, que está sendo estudada. Na verdade, o que está sendo estudado é a comunicação entre os espíritos e os seres humanos encarnados, né? E que Kardec poderá responder as perguntas, mas que não tem
a intenção de satisfazer todas as curiosidades, porque até mesmo ele humildemente se coloca como, né, não conhecedor de todas as questões, né? E aí ele explica que o espiritismo se prende aos ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia, da moral. É um campo imenso e que ele próprio não se sente capaz de esclarecer todas as dúvidas de pronto, mas que ele vai ter imenso prazer em responder aquilo que ele sabe. Deixa eu desligar minha luminária aqui que está meio me incomodando os olhos. Acho que não vai ter necessidade de nós usarmos ela aqui. Ficou bom, né? Bom, então ele vai respondendo ali, né? E na segunda pergunta, né? Na primeira pergunta, no caso, do cético, ele pergunta qual a necessidade de criar esses termos espírita e espiritismo para substituir o termo espiritualista e espiritualismo, que existe na língua vulgar e que por todo mundo sempre foi compreendido. Por que, né, isso? E o que ele ouviu de algumas pessoas classificar esses termos como barbarismos, ou seja, exageros, coisas que não havia necessidade. E aí Kardec explica que há muito tempo a palavra espiritualista tem uma acepção bem determinada. E ele explica ali que espiritualista é aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Isso de ser oposto ao materialismo abre um leque muito grande, e Kardec percebeu isso já de início, né? E que todas as religiões necessariamente fundadas sobre o espiritualismo podem não crer na comunicação dos espíritos ou na sobrevivência dos espíritos, né? Um espiritualista pode crer ou não crer nos espíritos, né? E aí ele precisava de uma palavra nova para descrever aqueles que se dedicariam a estudar profundamente a comunicação entre os encarnados e os espíritos. E aí ele discorre sobre isso, né? Inclusive falando que ele leu um jornal há tempos atrás, um artigo que o autor dizia estar escrevendo do ponto de vista espiritualista. E ele não se sentiu confortável de se colocar como espiritualista, porque as ideias desse próprio autor que ele leu esse artigo não fechavam com aquilo que ele estava conhecendo a partir daquele momento com o estudo do espiritismo. E por isso ele criou esse termo, porque ele explica ali: todo espírita é necessariamente um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. E isso hoje em dia nós, aqui no Brasil, que nós temos muita ligação, muita confusão entre o espiritismo e o que é candomblé, o que vem da macumba, o que vem das linhas das religiões afrodescendentes, as pessoas confundem. E até hoje existe essa confusão. As pessoas que não conhecem, que não estudam ou que não se informam, acabam não entendendo a diferença que existe entre o espiritismo e as outras denominações espiritualistas que trabalham com outras linhas de comunicações, tanto espirituais, né, e de cunho religioso. Então, essa é a diferença. Eu tô vendo aqui que a Indy tá aí, me ouvindo, a Cláudia, Dona Yara. Tudo bem, meninas? Então, tá. Continuando aqui mais um pouquinho nessa parte, hoje nós não vamos ver tudo, tá? Nós vamos ver só algumas partes aqui que me chamaram a atenção, e daí eu vou parar o nosso estudo exatamente no ponto
onde eu mandei lá para vocês aqueles textos lá sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Nós vamos ver aqui a diferença, então, do espiritismo e espiritualismo, que é esse ponto que nós já vimos, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Aqui na dissidência nós vamos ver, e os fenômenos espíritas simulados e a impotência dos detratores. Essa parte, até essa parte aqui que nós vamos ver, e daí nós vamos dar um stop. E depois vocês vão me mandar os comentários de vocês, se quiserem comentar alguma coisa desse pedaço, aí depois a gente vai trocando informações, tá bom? Então, aqui na parte da dissidências, o cético faz uma pergunta a Kardec. Essa diversidade na crença daquilo que chamais uma ciência parece-me então a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Então, ele falou isso devido à explicação de Kardec, dizer que lá na escola americana, né, se falava muito em espiritualismo, e ele, então, achou por bem chamar de espiritismo, porque era um estudo novo e estava se iniciando ali na Europa, com a intenção de investigação dos fenômenos, né? E aí, então, ele diz assim, se fosse verdadeiro, não teria que ser a mesma coisa, tanto aqui quanto na Europa, tanto na Europa quanto na América, né? E aí o Kardec responde assim, a isso responderei primeiramente que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários por não haverem estudado a questão. Ou seja, não constitui diferença, não existe muita diferença. E até hoje nós sabemos que não existe mesmo muita diferença. A diferença é que, para nós, hoje que estudamos um pouquinho mais a fundo a doutrina e sabemos o que as outras denominações espiritualistas fazem, nós entendemos que a doutrina espírita, por ser uma ciência de investigação e lógica, ela nos dá a capacidade de investigar os acontecimentos sem nos prendermos no fenômeno. Quanto que as religiões espiritualistas e o que era praticado já na América eram os cultos de fundo do fenômeno. Eles queriam perguntar coisas, tentar fazer previsões, adivinhações, tentavam descobrir situações, se guiar pelos espíritos através das comunicações espirituais, mas no sentido de consulta, como hoje em dia as pessoas vão lá, pagam para o pai de santo fazer um trabalho para resolver a sua vida, né? A doutrina espírita nos explica que muitas vezes isso não adianta, porque nós nos vinculamos com o espírito que vai executar um trabalho espiritual, muitas vezes pode fazer um mal, a gente acha que é bem, né? É o bem para nós, mas às vezes o bem para nós é o mal do outro. E, além de não fazer o bem, ainda nos vincula com espíritos de baixa vibração que vão acabar nos prejudicando. Quanto que o mais simples é nós confiarmos, termos fé em Deus, saber que tudo que acontece tem um propósito e tudo que nos acontece existe um planejamento, existe um plano para que nós possamos nos guiar de forma a estarmos sempre em comunhão com espíritos mais elevados, através da prece, através da educação, através do entendimento. Então, tudo isso vai
o cético ali, então, vai perguntando para Kardec no sentido, assim, de meio que dizer, como assim? É comunicação espiritual, é tudo a mesma coisa? Hoje nós sabemos que mesmo a comunicação espiritual não é tudo a mesma coisa, né? Assim como acontecem nos centros evangélicos a comunicação espiritual, que eles fazem aquelas sessões de descarrego, né? É uma comunicação espiritual, só que não existe ali o consolo daquele que está sofrendo, não existe o esclarecimento daquele que está sofrendo. Ele sai dali, ele para de perturbar aquela pessoa, mas ele vai lá perturbar outra pessoa da família daquela ou outra que esteja no mesmo padrão vibratório que ele. Então, a doutrina espírita, o trabalho principal da doutrina espírita, além de nos esclarecer à luz da razão, é dar a esses espíritos que estão perdidos, que não sabem que morreram, que não sabem que desencarnaram, o esclarecimento do que está acontecendo com eles e encaminhá-los ao auxílio, à ajuda do plano espiritual. E aí, então, Kardec vai falando, vai explicando, né, aqui, nessa pergunta, né, ele vai dando a resposta, que vocês podem estar lendo aí depois, e ele vai explicando também ali que o Espiritismo apresentado a 100ª parte das cisões que durante tantos séculos dividiram a Igreja e ainda hoje a dividem. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Ou seja, as pessoas, ao invés de se preocuparem com a comunicação dos espíritos, ou seja, ao invés de estudarem aquilo que os espíritos estavam revelando, as pessoas ficavam se prendendo a detalhes. Por que o termo espiritismo e espiritualismo? Por que na Europa chama de um jeito? Por que na América por que na América chama de um jeito e você está mudando o nome para uma outra nomenclatura? Então são coisas sem importância, né? Em vez deles se preocuparem e analisarem o que os espíritos estavam dizendo, eles estavam mais preocupados em combater Kardec por ele estar trazendo aquele novo conhecimento. Aí a próxima questão ali que ele faz sobre os fenômenos espíritas simulados. Ele pergunta assim: não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E não podemos concluir disso que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Eu li essa pergunta e essa resposta e me lembrei de uma cena do filme do Kardec, quando ele está lá trabalhando naquele teatro, né, que ele está fazendo lá a contabilidade, e ele descobre que a atração do teatro é promover sessões falsas de comunicação espiritual, né? E ele vai lá investigar e vê que é um embuste aquilo, né? E ele, até por isso, ele também não acreditava na comunicação espiritual, porque ele achava que também era tudo mentira. Aí, quando ele foi ver uma sessão espírita séria, ele se convenceu e ele começou a estudar e começou a conhecer os médiuns e investigar os médiuns, e aí ele foi entendendo como é que funcionava o mecanismo da mediunidade e o mecanismo da comunicação dos espíritos. E aí ele entendeu que existiam também aquelas pessoas de má fé que faziam shows para ganhar dinheiro com aquela brincadeira sem graça, né? Mas que existia, né? E aí ele explica ali, não é porque uma coisa pode ser encenada que ela deixa de existir, né? Você pode fazer uma apresentação de qualquer coisa, imitar qualquer coisa, e nem por isso não significa que ela não exista, né? Então, Kardec é bem explícito nessa parte do capítulo ali, né? Ele explica certinho
o que acontece, né, nessas comunicações. Explicando mais detidamente o assunto, tá? Depois, a outra parte aqui, a impotência dos detratores, ele vem, o cético fala assim: convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente que age com leviandade, como esses que é capaz de citar, mas ao lado deles não se encontram também homens de real valor cuja opinião tem certo peso, ou seja, dentre os detratores do espiritismo existiam pessoas de muita inteligência, de muita capacidade, talvez de muito conhecimento, que combatiam o espiritismo. Então, será que a opinião dessas pessoas também não deveria ser levada em consideração? E Kardec, bem educado, né, bem conciso, ele dá uma resposta perfeita, né? Ele diz assim: não contesto absolutamente. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras com muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos, e que só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simplórias e as massas ignorantes. Por quê? Naquele momento o espiritismo estava crescendo, né? A ideia de estudar o espiritismo na França estava tomando corpo. As pessoas estavam se interessando pelo assunto. E aqueles que combatiam o espiritismo começaram a dizer que as pessoas que estavam se interessando por aquele assunto eram pessoas ignorantes, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não devia se atribuir valor, né? Ao que Kardec combate, dizendo que não, estava tão disseminado que existiam sim pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes que estavam investigando, né? E aí nós temos vários nomes, Leon Denis era um, né? Vários nomes de pessoas muito capazes e que estavam ali estudando aquele tipo de comunicações e aquele assunto, e Kardec estava consciente disso, e não era digamos assim, o diploma da pessoa ou a capacidade intelectual da pessoa que fazia com que ela se interessasse ou não, aceitasse ou não a ideia. Então, nós, ou até hoje em dia, nós temos pessoas muito inteligentes que não aceitam reencarnação, pessoas muito capazes, pessoas que são da área acadêmica que acham que tudo isso é conversa para dormir. E nós temos pessoas dentro do espiritismo que também são muito inteligentes, são doutores, são médicos, são psicólogos, são juízes, são pessoas de muita capacidade intelectual que compreendem perfeitamente a comunicação dos espíritos e esse intercâmbio que existe com a espiritualidade. Mas na época isso era um tabu, e isso era uma dificuldade, e isso gerava essas conversas. E Kardec estava também com muito trabalho, porque pensemos o quanto esse homem trabalhou para poder codificar estas obras para nós. Então ele já não estava muita paciência de ficar explicando sempre a mesma coisa. Tanto que para esse mesmo cético ele recomendou primeiro que ele lesse os livros. Mas as pessoas sempre querem as coisas prontas, né? Até a gente tem essa mania, a gente vai comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, a gente quer fazer funcionar, a gente não quer ler o manual. E Kardec pegava e dava o livro dos espíritos e mandava eles lerem primeiro. Que só de ler eles já iam ir respondendo as dúvidas, mas eles não queriam ler, eles queriam ficar perguntando para Kardec para fazer com que Kardec entrasse em contradição. Mas Kardec se mostra muito educado com esse senhor, muito gentil e vai explicando, né, de acordo com as perguntas dele. Eu achei que Kardec estava bem mais gentil aqui com esse senhor do que foi com o outro crítico, né? E aí,
ele fala lá sobre o maravilhoso e o sobrenatural. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isso me parece difícil. Por que exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares que já foram condenados pela razão, né? E aí Kardec vai e explica: uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Deixa de ser desde que seja reconhecida verdadeira. Então, ele próprio também duvidava da comunicação espiritual. E ele próprio pôde comprovar a existência das comunicações espirituais e investigou isso. Então, ele próprio chegou à conclusão e mudou de ideia, né? Então, era uma mente aberta, né? E ele aceitou, entendeu como é que funcionava. Então, basta que se tenha... não adianta condenar uma coisa sem investigar. Às vezes, uma coisa que a gente acha que é impossível num tempo, em outro tempo ela se torna possível. Como, por exemplo, há 50 anos atrás, nós não imaginaríamos que poderíamos conversar assim através de uma tela, em tempo real, com várias pessoas ao mesmo tempo, e poder estar em comunicação o tempo todo, né? Hoje em dia isso é uma realidade. Sem fio nenhum ligando, nós podemos estar nos comunicando. Então, esse fio ele passa pelo ar. Nós temos o Wi-Fi aqui na minha casa, e acredito que na casa da maioria de vocês também. Todos nós temos telefone celular, então isso... Se a gente achasse que era impossível e não fosse investigar, ou não acreditasse nos cientistas que foram lá investigar e comprovaram e descobriram como se podia fazer, nós não teríamos esse recurso hoje em dia. Então, tudo é uma questão de adaptação. Kardec, então, vai e explica para ele, né? E ao final desta resposta aqui, de Kardec, ele sugere, a apostila que sugere, o livro sugere que se leia o Livro dos Médiuns no capítulo 2 e 2 passagens da Revista Espírita, a de dezembro de 1861 e janeiro de 1862, que eu recortei e mandei lá no grupo para vocês. Então, é aqueles arquivos que eu mandei no grupo ontem, né? Lá tem o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, de dezembro de 1861 e janeiro de 1862, quando Kardec comenta o que é o sobrenatural. Então, a sugestão é que nós leiamos isso para mandar os comentários no grupo e para trocar informações no grupo. Podem mandar as informações aqui, podem mandar lá no grupo, fica a critério de vocês. Podem fazer no tempo que vocês tiverem, na hora que vocês tiverem. O meu compromisso é gravar a live para vocês nesse dia, nesse horário, que seria a nossa aula, nosso estudo. Mas vocês, como vocês estão aí com as atividades meio atropeladas também, entendo, cada uma tem um ritmo, umas estão em casa, outros não estão em casa, outros estão trabalhando em casa. Então, a vida da gente está meio, né, diferente, a gente tem que se adaptar. Então, eu deixo para vocês, então, a sugestão de que vocês leiam, me mandem os comentários, leiam ali essas partes que eu citei aqui e vamos trocando ideias, tá bom? Obrigado pelas contribuições no grupo nesses 15 dias. E vamos que vamos, gente. A situação é essa, nós temos que nos conscientizar que estamos aqui, vivendo um momento diferente, um momento único. Nós estamos fazendo parte da história da humanidade. Nunca na humanidade isso aconteceu, está acontecendo agora. E nós fomos preparados para isso lá na espiritualidade e tivemos um tempo razoável para nos preparar aqui na Terra, enquanto encarnados, para estar passando esse momento que estamos passando. Então, fé, muito amor no coração, paciência, resignação e bola para frente, tá bom? Um abraço para vocês, beijos e a gente vai se falando. Eu vou baixar essa live no YouTube e vou compartilhar lá no WhatsApp. Vou deixar meu Skype aberto se alguém quiser conversar alguma coisa, tá bom? Abraço!
Vamos encerrar o vídeo.